Oi, gente, bem-vindos ao meu canal. Meu nome, professor Edson Marcon. Eu leciono no CEPROCAMP, Centro Profissionalizante de Campinas, Prefeito Antônio da Costa Santos, onde eu sou professor de segurança do trabalho. E eu criei justamente esse canal para poder trazer para os alunos, ou para quem é da área, né, informações importantes sobre segurança do trabalho. Então, sejam muito bem-vindos e não se esqueçam, se inscrevam no meu canal, clique no sininho para receber informações pertinentes, né, novidades ou assuntos relativos à nossa área. E vamos ao assunto de hoje. Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui. Dessa vez, para dar sequência no último assunto que a gente conversou, que era a parte de ruído, né? Então, hoje, nós vamos com a parte 2 de ruído, onde nós vamos tratar das medidas de controle. Uma vez que você fez a avaliação ambiental, e essa avaliação ambiental acusou problemas, nós temos que adotar medidas de controle. Então, nós vamos falar sobre algumas delas. Bom, nós temos as medidas coletivas, né? Sempre vamos dar preferência nas medidas coletivas do que as individuais. Nas coletivas, nós vamos buscar reduzir o ruído na fonte, no equipamento que está gerando ruído. Ou então, na sua trajetória, impedindo que o ruído chegue até o trabalhador. Tá? Então, sempre vamos dar preferência para as coletivas. No caso de não ser possível você aplicar medidas coletivas, aí sim nós vamos aplicar as medidas individuais. O que fazem? Qual é o objetivo das medidas individuais? Reduzir o quê? Os efeitos do ruído no trabalhador. Enquanto nas coletivas você vai tentar reduzir o ruído, nas individuais nós vamos reduzir os efeitos que ele pode provocar no trabalhador. De que forma que a gente faz isso? Por exemplo, reduzindo o tempo de exposição. Então, se a gente faz uma redução no tempo de exposição, de acordo com o anexo 1 da NR15, a gente consegue trabalhar com a intensidade sonora e o tempo de exposição desse trabalhador. Ou então, em última hipótese, nós vamos fazer a utilização de uso de EPI, né? Um equipamento individual de proteção auricular. Ok? Então vamos começar a falar sobre as medidas de controle na fonte geradora de ruído. Tá? Nós podemos, por exemplo, substituir aquele equipamento por um que seja menos ruidoso, um que faça menos barulho, né? Podemos também balancear, às vezes o problema é uma falta de balanceamento. Um equipamento que não esteja bem balanceado, ele vai gerar ruído, com certeza, né? Lubrificar rolamentos, lubrificar mancais, muita fonte de ruído são rolamentos que não estão lubrificados. Reduzir impacto, choque, né? Então, aquelas máquinas, aquela atividade que dá impacto, vamos procurar reduzir, quando possível. E, às vezes, substituir o processo de fabricação. Por exemplo, ao invés de rebitar, vamos soldar. A gente elimina o ruído da rebitadeira, né? Evitar o funcionamento simultâneo de várias máquinas. Então, nós podemos fazer um controle de tal forma que todas as máquinas não sejam ligadas ao mesmo tempo. Então, evitar o funcionamento de várias máquinas simultaneamente. Reduzir a vibração. Muito ruído é gerado por vibração dessa máquina. Então, existem dispositivos que você coloca na base da máquina que absorve a vibração dela. E aí a gente vai ter a redução do ruído. Né? Motores. Fazer regulagem de motores. Né? Substituir as engrenagens metálicas por engrenagens de outros materiais que sejam menos ruidosos.
Tá? Então, essas são as medidas de controle, algumas apenas, né? Existe uma infinidade de soluções que a gente pode dar para controle na fonte. Medida de controle no meio, ou seja, no caminho, no trajeto que o som vai fazer da fonte até o trabalhador. Tá? Então, nós podemos, né, fazer um isolamento acústico. Então, nós podemos ver aqui, nesta figura, uma cabine acústica. Nós temos uma prensa lá dentro. Então, o ruído ele ficou enclausurado. Não tinha como você tirar o ruído da prensa. Então, enclausuramos o ruído. Esse ruído ele não vai chegar até o trabalhador, porque ele está enclausurado. Outra aqui, ó, por exemplo, uma máquina que fabrica papel higiênico. É uma máquina ruidosa. Tá? Esta máquina ela está dentro desse gabinete aqui. Tá enclausurado. Ok? Outras, né? A gente pode utilizar equipamentos, dispositivos que absorvam a energia sonora. Né? Então, nesse primeiro exemplo aqui, nós temos só como exemplo aqui, né, um sofá, né? Aqui em laranja nós temos um sofazinho, uma TV, né, por exemplo, e umas caixas de som. Este som, ele vem direto para a pessoa que está sentada no sofá, mas também ela vai até a parede, ela vai bater na parede e vai ricochetear e vai chegar até a pessoa que está sentada aqui. Mesma coisa, para trás, ó. Para trás, o som, ele bate na parede e ele ricocheteia. Então, qual foi a solução? Colocar absorvedores nos cantos da parede. Então, vocês podem ver que o som vem direto para a pessoa que está nesse sofazinho, o som que vai até a parede, ele é absorvido e ele não vai aumentar a intensidade sonora recebida pelo trabalhador. Então, são materiais absorventes, normalmente feito de espuma, de poliuretano, né, expandido. Né? É o equipamento, o dispositivo, o material utilizado para a fabricação desses absorvedores. Né? E a última, né, as medidas de controle no homem. Né? Então, a título de recordação, né, nós precisamos limitar o tempo de exposição do trabalhador. Né? O que é isso? Reduzir o tempo de exposição do trabalhador quando eu tiver no ambiente ruídos superiores a 85 decibéis. Ou então, fazer a utilização de protetores auriculares. Né? São aqueles protetores individuais que são colocados no ouvido da pessoa. Né? Lógico, né, gente? Eles têm que ser de qualidade. Eles têm que ser colocados de forma correta, porque senão ele não vai fazer o papel dele, que é justamente reduzir o ruído que chega no ouvido. Né? Então, ele tem um resultado esperado. E esse resultado só vai ser alcançado quando a utilização desses protetores forem corretas. Tá? Esses protetores eles podem ser do tipo concha ou do tipo plug. Né? Outra forma também de medida de proteção no homem é o enclausuramento do homem. É isolar o trabalhador do ambiente ruidoso. Né? Então, por exemplo, ó, aqui do lado esquerdo nós temos um protetor auricular tipo concha. E aqui uma cabine onde o trabalhador, vamos supor que seja um gerente de fabricação, né? Um engenheiro, ele está no meio da fábrica, só que ele tem a salinha dele totalmente fechada acusticamente. O que nós fizemos aí? Enclausuramos o trabalhador. A hora que ele precisa sair, o que ele faz? Coloca o protetor auricular e ele vai sair para o ambiente ruidoso. Ok? Outro exemplo aqui, ó.
uma casa de máquinas, de uma central de ar-condicionado, né? Então, nós podemos ver a parede aqui, ó, toda ela revestida com aquele material de poliuretano que a gente comentou lá atrás, né? Então, nós temos a máquina aqui dentro, né, a máquina do ar-condicionado, totalmente fechada, então você não escuta do lado de fora nenhum ruído, ok? Outros exemplos, né? Nós temos aqui um grupo gerador de energia. Esse gerador de energia, eles trabalham geralmente com motor a combustão, motor a diesel, que é barulhento, né? Então, todo o ruído está sendo absorvido por essas placas absorvedoras, né? E o ruído está todo contido nessa clausura, né? Nessa caixa onde está o nosso gerador, ok? Bom, então o que a gente precisa fazer para evitar ou então para diminuir os danos, né, provocados pelo ruído no ambiente de trabalho, né? Então, medida coletiva, que é o enclausuramento da máquina, é o isolamento do ruído. Medida de proteção individual, que é fornecer EPI. E quando que a gente vai fornecer o EPI? Quando não conseguir eliminar o ruído. Ou então, como medida complementar. Nunca vai ser a medida principal, tá? Medidas médicas, a empresa ela tem que fazer exames, né, audiométricos periódicos, porque aí o médico vai conseguir detectar se a pessoa está com uma perda auditiva, afastamento do trabalhador do local de trabalho ou revezamento, né? Seria medida médica também, tá? Medidas educacionais, orientação para o uso correto do EPI, campanha de conscientização, fazer com que os trabalhadores tenham essa consciência que é preciso utilizar o EPI e é preciso utilizar também da forma correta, tá? Para que ele tenha efeito, ok? E as medidas administrativas vai ser tornar obrigatório o uso do EPI e também controlar o seu uso. Então, essas são as medidas de controle, né, que a gente vai utilizar para evitar danos no trabalhador. Bom, falando de protetor auricular, nós temos aqui 4 tipos de protetores auriculares. Nós temos o plug de inserção, o plug de semi-inserção, o concha e inserção. Tá? O plug de inserção, né, é aquela espuminha onde nós colocamos totalmente no ouvido. O de semi-inserção, né, já é aquele que vem pré-formado. Tá? Esse é o de semi-inserção. E o concha, aquele daquela figura que eu mostrei para vocês. Quanto que ele vai atenuar? O que é atenuar? Atenuar é diminuir a intensidade sonora. Então, se eu tenho um ambiente com 100 decibéis e o meu protetor atenuar 20, vai chegar quanto no ouvido do trabalhador? 80. Então, a atenuação é o quanto que esse protetor vai reduzir. Tá? Vai depender da faixa de frequência. Vai depender da faixa de frequência do ruído. Então, se eu tenho uma frequência de 100 a 800 Hz, o plug de inserção ele vai atenuar de 20 a 35 decibéis. Já na faixa de 800 a 8.000 Hz, ele vai atenuar de 30 a 40 decibéis. O de semi-inserção já atenua um pouquinho menos, de 15 a 20, de 100 a 800, né? E de 25 a 35 na frequência de 800 a 8.000. O de concha é quase parecida, né, com o de semi-inserção. Ele vai de 15 a 35 no primeiro caso e de 30 a 45. Agora, a combinação concha e inserção, a atenuação ela vai de 25 a 45 para 6 a 800 decibéis e de 30 a 60.
O problema aqui é que a gente tem que saber a frequência do som. Nós teríamos que ter um frequencímetro, né, para poder fazer essa medição e pegar essa tabela e escolher o adequado. Tá? Então, nós utilizamos, né, de outra técnica para a gente poder dimensionar o protetor auricular. Né? Nós usamos o cálculo que é determinado pela NIOSH. NIOSH, né, é um instituto americano que é voltado, né, para o estudo de segurança ocupacional, segurança do trabalho. Tá? Então, o que a NIOSH diz? Se você tem um protetor auricular e esse protetor auricular, ele vem escrito, né, vem no CA dele, vem escrito lá na etiquetinha dele, que ele atenua 20 decibéis, o que a NIOSH diz? Se ele for um protetor de concha, desses 20 decibéis, você vai tirar 25%. Se for plug moldável, você vai tirar 50% da atenuação que ele diz que tem. E se for um plug pré-moldável, você vai subtrair 75% da atenuação que ele diz ter. Então, vamos supor que a gente esteja falando de um concha, né? 20 decibéis. 25% de 20 decibéis dá 5. Então, quanto que ele vai atenuar? 15 decibéis. Tá? 15 decibéis. Então, a grosso modo, tem mais um cálculo, né? A grosso modo seria mais ou menos isso que nós deveríamos fazer para dimensionar um protetor auricular. Não é simplesmente pegar o protetor e dar para o trabalhador. A gente tem que dimensionar de acordo. Tá? Então, olha só. Tem um exemplo aqui. Né? Antes do exemplo, né? Quando eu conheço o nível de ruído, né? E eu não sei a frequência, né? Nós vamos reduzir o NRR. O que é o NRR? É a atenuação que é determinado, né, que o protetor diz que tem. Eu vou reduzir em 7 decibéis. Tá? Para quê? É um fator de correção, né, por conta das baixas frequências, tá, inerentes à escala A, que eu vou falar daqui a pouquinho o que é a escala A. Tá? Então vamos primeiro nos preocupar com esse cálculo. Então, olha só. Um protetor utiliza uma concha. Bom, concha, eu já sei que eu vou tirar 25% do NRR dele. E essa concha diz o seguinte: eu atenuo 24. Eu atenuo 24. Então, o trabalhador está usando esta concha, que atenua 24, e ele está num ambiente, está trabalhando num ambiente com nível de ruído de 95 decibéis. A pergunta é, quanto que chega no ouvido desse trabalhador? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos pegar o NRR e vou subtrair 7. Vai sobrar 17 decibéis. Agora, qual é o tipo de protetor? É concha. Então, eu vou tirar 25% desses 17. Tá? Então, esse 17, ele vem para cá. E eu vou tirar 25% desses 17. 25% de 17 é 4. Então, 17 menos 4, ele vai atenuar 13 decibéis. 13 e não 24. Então, quanto que vai chegar no ouvido do trabalhador? Vai chegar 95 decibéis menos 13. Esse trabalhador estará recebendo uma intensidade sonora de 82 decibéis, num ambiente de 95. Então, esta é a forma de dimensionar o protetor auricular. Ok? Segundo exemplo. Um trabalhador usa um plug moldável. Plug moldável, eu já sei que eu vou reduzir 50%. Com NRR de 29.
num ambiente que está a 100 decibéis. Qual a intensidade sonora que esse trabalhador vai receber no seu ouvido, usando o plug moldável. Então, como é que eu começo? NRR menos 7. Sempre vai ser 7, gente. Sempre vai ser 7. Então, 29 menos 7 deu 22. Agora, desses 22, eu vou tirar 50%. Então, eu vou ter 22 menos 50% de 22, eu vou ter 50% de 22 é 11. 22 menos 11 deu 11. Ou seja, esse protetor vai atenuar 11. E quanto que vai chegar no ouvido dele? 100 decibéis menos 11 vai chegar 89 decibéis. Essa intensidade sonora que vai chegar no ouvido do trabalhador. Aí o que eu faço? Eu vou lá na tabela do anexo 1 da NR15 e vejo com o protetor quanto tempo esse trabalhador pode ficar naquele ambiente. Com o protetor, porque chega a 89 no ouvido dele. No terceiro exemplo, já é um pré-moldável. Pré-moldável, eu vou tirar 75%. NRR 28, ambiente com 95 decibéis. Então, como é que a gente vai calcular? 28 menos 7 vai dar 21. 21 menos 75% de 21. 75% de 21 dá 16. Então, 21 menos 16, olha quanto que ele atenua. Atenua somente 5. Quanto que chega no ouvido dele? 95 menos 5, 90 decibéis. Então, esta é a forma que a gente utiliza, de acordo com o NIOSH, né, para dimensionar protetor auricular. Ok, pessoal? Muito bem. Vamos em frente, então. Então, medida de proteção, o EPI. Então, nós temos os protetores tipo concha, nós temos os protetores, os plugs moldáveis, os moldáveis e os pré-moldáveis. Tá? Quais são as vantagens dos protetor tipo concha, também conhecidos, né, como abafadores? Quais são as vantagens? Primeira vantagem, tamanho único. Tá? Ele é tamanho único. A colocação dele é super rápida, é só colocar, tapar o ouvido, tá ótimo. Né? A atenuação é uniforme nas duas conchas. Tá? Ele pega bem, ele deixa bem o ouvido bem dentro, ele isola bastante. Então, a atenuação é uniforme nas duas conchas. São mais higiênicos, porque não está entrando no canal auditivo do trabalhador. As partes são substituíveis, então uma concha quebrou, você vai lá, troca, coloca outra concha. Então as partes são substituíveis. E vários modelos em função de uso concomitante com capacete, por exemplo. Tá? Desvantagens. Quais são as desvantagens desse protetor? Trabalhar em local quente, ele fica desconfortável. Tá? Então ele é desconfortável para trabalhar em locais quentes. Ele, pelo tamanho dele, ele é difícil de transportar e é difícil de guardar também. Tá? Ele vai interferir no uso de outros EPIs, então ele vai atrapalhar com o óculos, vai trabalhar na máscara, vai trabalhar no capacete, ele interfere, restringe o movimento da cabeça, você não vai ter um movimento livre da cabeça, tá? E imagina você 8 horas trabalhando com esse tipo de protetor, né? É desconfortável. Tá? E não é recomendável para quem tem cabelo comprido, para quem usa brinco, piercing, barba, quem usa óculos, não é recomendado. Ok? Já os plugs, né? Os plugs moldáveis e os semi-moldáveis. Vamos ver as vantagens. São pequenos, muito fácil de transportar, fácil de guardar. Alguns deles vêm numa caixinha dessa aqui, ó, desse tamanho, vem lá dentro. Tá? Então, fácil de transportar, fácil de guardar. Né? São descartáveis. Então, esses moldáveis aqui, tá? Ele é descartável, a validade dele é de 1 dia. Esse aqui também, né, também é de espuma, ó, é um moldável.
E o pré-moldável, né, 1 mês. Tá? Você pode reutilizar. Muitas empresas, elas adotam cores diferentes para esse tipo de protetor. Vai ter um mês azul, um mês verde, e cada mês vai ter uma cor, né? Por conta da substituição, tá? Então, eles são descartáveis, diferentemente do concha. O concha não é descartável, tá? Você pode usar com qualquer outro equipamento, que ele não vai atrapalhar, né? Ele não vai restringir nenhum movimento do trabalhador, né? Você pode indicar para ambientes com as mais variadas condições, né? Condições severas, condições adversas, né? Pode ser usado com pessoa que tem cabelo comprido, cicatriz, barba, piercing, óculos. Não vai atrapalhar, tá? Essas são as vantagens. Desvantagens dele. Menor atenuação. Ele, se vocês viram pela tabela que eu mostrei, a atenuação dele é menor. E quando a pessoa conversa ou mastiga o maxilar, vai tirar ele do lugar. Então ele diminui a atenuação. Tá? Precisa treinamento para colocar. Não é simplesmente que nem o concha que você colocou. Esse necessita de treinamento. Tá? A boa atenuação vai depender da boa colocação. Tá? Já são menos higiênicos, porque eles vão entrar no canal auditivo e a pessoa pode estar com a mão suja e colocar no ouvido. Né? Por isso que ele é menos higiênico. Para uso somente em condutos auditivos saudáveis. Tá? Eles são muito fáceis de perder. Tá? Um truquezinho que a gente ensina, né, para o uso desses protetores é sempre que você pegar o protetor, você dá um nó em um dos lados, num lado apenas. Aí o que você faz? Esse que está com nó, você vai falar que é do ouvido direito. Então você sempre vai colocar no ouvido direito. Por quê? Porque para evitar que você inverta a posição. Então vamos supor que o seu ouvido direito esteja com uma infecção. A hora que você inverter, você vai levar a infecção para o ouvido esquerdo. Então esse nozinho aqui evita que você faça evita que você inverta a posição. Já existem alguns que a cor é diferente, para diferenciar justamente o direito do esquerdo. Ok? E a durabilidade dele também é bastante reduzida. Okay? Então, como colocar os plugs? Né? Então, a figura é esse que eu tenho na mão aqui. Como é que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o plug e a gente vai girar. Vai girar até que ele fique, ó. Tá? Ó, ele amassa todinho. Feito isso, nós vamos, com a mão direita, pegar o ouvido, puxar, introduzir, tá? E ajustar. Essa é a forma correta de colocar o protetor auricular. O nosso canal auditivo, ele tem uma ligeira curva. Então, se a gente fosse colocar direto, tá? Ele não ia atenuar direito. Como esse aqui, ele vai se moldar, ele vai acompanhar a curvatura do canal auditivo. Deixa eu desenhar que é mais fácil. Tá? Então, o nosso canal auditivo, né, ele tem uma pequena curva. Estou exagerando só para dar o exemplo. Tá? Então, você coloca, se você colocar direto, o que vai acontecer? Ó? O protetor, ele vai bater aqui. Agora, se você coloca ele desta forma, né, o que vai acontecer? Ele vai acompanhar o canal auditivo. A hora que ele expandir, ele vai dar uma atenuação um pouco melhor. Ok? Muito bem. Eu sempre escrevi assim, ó. O que é esse A? Esse A é curva de ponderação ou curva de compensação. Nós temos a curva A e a curva C. Tá? Bom, o som, gente, em geral, né, como nós falamos lá no vídeo passado,
ele é formado por um conjunto de ondas de diferentes frequências. E os instrumentos de medição que nós utilizamos separam essas ondas. Tá? Por que ele separa? Para que ele possa determinar para a gente quanto de energia está associada a cada uma das faixas. Tá? Isso tem que ser feito porque o nosso ouvido não tem essa sensibilidade para todas as faixas de frequência. Tá? Então, para que a gente pudesse fazer com que o aparelho simulasse o nosso ouvido, né, simulasse a resposta que o nosso ouvido tem, esses aparelhos têm filtros, que são chamados de curva de ponderação ou curva de compensação. Tá? E essas curvas, né, nós temos curva A, B, C e D. Ok? Esse gráfico aqui, então, ele mostra para a gente, né, essas curvas de compensação. Tá? Então, a curva A é esta aqui que está em azul, né? Ela tem essa característica. Né? A curva C é a vermelha. Vejam como a curva C ela se comporta diferente da curva A. A B ela está em amarelo e a D, tá? Ela está aqui em preto. Tá? Tudo isso relacionado com a intensidade sonora e as frequências. Então você vai colocando os valores de frequência com a intensidade sonora, você consegue fazer essa curva. Tá? Então, por que dessas curvas? Para a gente poder definir como que o aparelho vai se comportar para fazer a medição. Então a gente precisa informar para o aparelho, olha, o ruído que eu estou medindo é tal. Então você vai ter que ler de acordo com a curva A. Então os aparelhos eles estão calibrados, né, para essas curvas. Tá? Bom, para ruído contínuo ou ruído intermitente, né, nós vamos usar a curva A. Então sempre que o ruído for contínuo, é curva A. Tá? Por quê? Ele tem a resposta mais próxima à do nosso ouvido, a curva A, para ruído contínuo. Tá? A curva C, nós vamos utilizar para avaliar ruído de impacto. E o valor que a gente observar no medidor, nós vamos no anexo 2 da NR15. O anexo 1 é para ruído contínuo, o anexo 2 é para ruído de impacto. A curva D é utilizada em aeroportos. Então, um técnico de segurança do trabalho vai fazer a avaliação de um aeroporto, ele tem que utilizar o aparelho dele na curva D. Ok? Muito bem. Então, está aqui uma tabelinha, né, dizendo, ó, circuito de compensação A. Como que a gente representa? Decibéis a dBA. Aplicação, levantamento ocupacional, dosimetria, cálculo de atenuação dos protetores auriculares. Curva B não é utilizada. Tá? Curva B, esquece. Curva C, nós vamos representar como dBc. Onde que eu utilizo? Ruído de impacto. E também para cálculo da atenuação dos protetores auriculares. E a curva D, dB, D, é para você avaliar ruído dos aeroportos. Ok? Então, essa tabelinha, ela ajuda a gente na hora de determinar qual vai ser a calibração do aparelho que eu vou fazer para poder fazer a medição. Tá? Então, aqui, repetindo o anexo 1, tá? Só estou repetindo o anexo 1 que nós vimos lá no vídeo anterior. Né? Olha lá, nível de ruído 85 decibéis, máxima exposição diária permissível, 8 horas. E aí vai até 115, 7 minutos. Tá? Aquela fórmula que nós utilizamos, está aqui, ó, está na norma. A própria norma traz a norma, a fórmula, né, para a gente poder calcular a dose, tá? A dose diária. E ela diz o seguinte, né? Ela dá a definição de ruído contínuo, tá? E também dá a definição de ruído de impacto. Então ela diz o seguinte, ó,
os níveis de ruído contínuo ou intermitente têm que ser medidos em decibéis, com um instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação A. Então, a própria norma já diz para a gente qual é o circuito de compensação que nós vamos utilizar para o anexo 1, para ruído contínuo. E tem outro circuito no aparelho, que é o circuito de resposta. O circuito de resposta tem que ser lenta. Tá? Então, nós vamos configurar o nosso aparelho para fazer medição de ruído contínuo em A, né, o circuito A, e resposta slow. Slow vem do inglês, lenta. Ok? Já no ruído de impacto, nós vamos ver depois, né? A curva C e em FAST. Curva C e FAST. Tá? Aqui o anexo 2. O anexo 2 dá a definição de ruído de impacto. Tá? Olha lá, apresenta pico de energia acústica inferior a 1 segundo e intervalo superiores a 1 segundo. Tá? Também tem que ser avaliado em decibéis. O medidor tem que estar no circuito linear de resposta para impacto, que é o C. As leituras, sempre fazer próximo ao ouvido do trabalhador. Tá? Circuito de compensação C e resposta rápida FAST. Tá? Esses aqui são, então, a regulagem que nós vamos fazer para a medição, né, de ruído de impacto. Ok? Então, ela diz o seguinte, ó, se eu não tiver medidor do nível de pressão sonora com circuito de resposta para impacto, ou seja, um decibelímetro próprio para impacto, que é o que diz aqui, se você tiver, o seu limite é 130 decibéis. Caso você não tenha, você vai colocar o seu aparelho em FAST e em C. E aí o limite de tolerância cai para 120 decibéis. Então, dependendo do aparelho que você vai utilizar, você vai ter um limite de tolerância diferente. Tá? E no item 4, as atividades ou operações que expõem trabalhadores sem proteção adequada a níveis de ruído de impacto superior a 140 decibéis, medido naquele aparelho que tem resposta para impacto, ou superior a 130, medido, né, no circuito de resposta rápida FAST, oferecerão risco grave e iminente. Ok? Então, esse é o cuidado que nós temos que ter. Se o aparelho que eu vou utilizar, ele é um aparelho que tenha circuito de resposta para impacto, limite 130 decibéis. Ah, mas eu não tenho. O que eu tenho é um aparelho onde eu tenho que colocar o circuito de compensação, que eu vou colocar no C, e eu tenho que colocar a resposta rápida no FAST. Aí o limite é 120 decibéis. Beleza? Esse aqui é um aparelho, tá? A marca não importa, eu não estou ganhando nada com isso, né? Simplesmente para mostrar um dos aparelhos, né? Ele tem essa espuma aqui para evitar a interferência do vento, se for o caso, né? E aqui, ó, ampliei o painel dele, né? Este botão, ele vai dar o registro máximo que ele teve, né? A faixa de trabalho dele vai de 30 até 130 decibéis, né? Neste botão, você vai escolher circuito A ou circuito C. É aqui que você vai escolher. Esse botão aqui, Level, tá? Você vai ou trabalhar na faixa de 30 a 130 ou numa faixa menor, dá uma precisão um pouco maior. Vou mostrar no próximo slide. E esse botão, você escolhe se vai ser fast ou se vai ser slow. Tá? Então, se o ruído for contínuo, contínuo começa com a letra C. Então, não vai ser C, vai ser o A. O A e slow. Se o ruído for de impacto, aí é letra C e fast.
Aqui é resposta lenta, aqui é resposta rápida. Lembra que o de impacto é rápido, né? Resposta rápida. Aqui mostrando só o display dele, né? O mínimo que ele lê, o máximo que ele lê, o horário, né? E aqui ele está dando para a gente a leitura que ele está fazendo. Tá? Ah, esse outro botão aqui. Ele vai acender uma luz aqui, interna, caso você precise, né? E esse RS232, esse aparelho especificamente, ele, quando você aperta o RS232 e ele está conectado, ele manda as informações tudo para o computador. Ok? Não sei se você... no vídeo passado, eu falei do dosímetro, né? Esse não é o dosímetro. Esse é um decibelímetro comum. Aquele que eu falei que você vai sentar lá na fábrica 8 horas, fazer as medições e fazer o cálculo da dose. O dosímetro é esse aqui. É esse aparelhinho. Tá? Então, com este aparelhinho, você vai colocar o aparelho no cinto da roupa do trabalhador, né? E este microfonezinho aqui, ele vai o mais próximo possível do ouvido do trabalhador. Desta forma, né, o trabalhador ele vai ficar o dia inteiro com este aparelho, vai ficar o dia inteiro com ele. Esse aparelho ele vai medir todas as intensidades sonoras que teve durante o dia e quanto tempo durou cada intensidade sonora. No final, ele vai fazer o cálculo e ele já vai te dar por esse display a dose diária desse trabalhador. Tá? Muito mais fácil do que fazer todo aquele cálculo que a gente viu no vídeo passado. Mas é isso daí, gente. Tá? Então, isso daí é o dosímetro de ruído. Então, pessoal, o que nós tínhamos para falar sobre ruído, nesses 2 vídeos, né? Era isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu possa ter ajudado em alguma coisa nesse assunto. Tá? E se inscreve no canal. Vai lá. Dá o clique no sininho. Sempre vai ter um conteúdo novo para a gente falar sobre segurança do trabalho. Ok, pessoal? Obrigado pela atenção. Bons estudos. E até a próxima. Valeu.